Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar da página 85 a 87 da sua apostila. O assunto é termos acessórios da oração. Isso quer dizer que são termos que não são indispensáveis na oração, ou seja, eles poderiam ser dispensados, por isso o nome de acessórios. Nós temos os termos essenciais, que foram os primeiros que estudamos, que é sujeito e predicado, ou seja, são fundamentais na oração, os termos integrantes que vão completar o sentido de um nome ou de verbo na oração, mas agora vamos ver aqueles que poderiam até faltar na oração que ainda íamos compreender o sentido dela, mas com eles ela se torna mais aceitável. Então, nós vamos ter como termos acessórios o adjunto adnominal, o adverbial e o aposto. Aí você observa que quando você fala adjunto adnominal, você já está adiantando o processo para você. Quer dizer que vai ser um termo que vai estar relacionado a um nome. O adjunto adverbial, embora possa também estar relacionado a um adjetivo ou a um advérbio, o adjunto adverbial estará mais propriamente relacionado ao verbo na oração. Então, já dá para você distinguir perfeitamente adjunto nominal com adjunto adverbial pelo termo a que eles se referem. O nome e principalmente ao verbo, no caso do adjunto adverbial. E o aposto também vai se relacionar com o nome, mas com forma diferente do adjunto nominal. Então, não vai haver necessidade de confundir um com o outro. Além do mais, nós vamos estudar as características de cada um. Então, começando aí no adjunto nominal, você vê que ele pode ser representado por um adjetivo, pelo artigo. Não, vamos seguir essa ordem aqui, quer ver? Vamos seguir a ordem do que é mais simples. Vamos começar aqui, ó. Pelo artigo ou um adjetivo, locução adjetiva, por um pronome adjetivo ou um numeral adjetivo. Então, olha só, nós numeramos de 1 a 5 aqui. Ou seja, 5 classes de palavras que poderão funcionar como adjunta adnominal dentro do período. Em se tratando de artigo, o artigo é sempre adjunto adnominal. Então, você identificou a palavra como artigo, você identificou a classificação da palavra, ou seja, a análise morfológica da palavra, artigo, definido ou indefinido, e ao mesmo tempo a função sintática dela, que é adjunto adnominal sempre. Ótimo. Agora, passando para... vejamos o exemplo. O professor corrigiu as provas. Então, você observa que o verbo corrigir está aqui. Eu pergunto antes do verbo quem é que corrigiu, você me dá a resposta, o professor. Então, nós vamos ter aqui o sujeito simples, porque vai ter um núcleo só, que é professor, e aí você vê que dentro do sujeito está sobrando uma palavra que você classifica como artigo. Então, nós estamos fazendo análise sintática, então você vai diretamente classificando como adjunta adnominal. Corrigiu, quem corrige, corrige algo, então eu tenho o verbo transitivo direto que me pede um objeto direto, que é as provas. E a palavra fundamental nesse objeto é provas, tá? É o núcleo do objeto direto, sobrando-me as, que eu sei que é um artigo definido também, então sei também que é adjunto adnominal. Okay? Então, eu tenho aqui uma adjunta adnominal dentro do sujeito e uma adjunta adnominal dentro do objeto. Falamos sobre os termos todos para poder recordarmos o que já estudamos, certo? E vamos falar agora do adjetivo. Então, a casa rosa é de Mariana. Você observa que o verbo ser, eu posso perguntar o que é de Mariana aqui e você vai me responder que é a casa rosa. Então, você tem aí o sujeito da oração. E a palavra fundamental aqui é casa, porque é casa que é de Mariana. Então, é casa que é o núcleo do sujeito, certo? Então, você tem um sujeito simples, que tem um núcleo só, e aí está sobrando a e rosa dentro do sintagma que nós chamamos de sujeito simples. Então, estão sobrando
um artigo, que você está vendo que ele é um artigo, porque se fosse lar, você ia falar o lar, se fosse casas, as casas, então está comprovado que isso é um artigo e você acabou de estudar aqui que artigo é sempre adjunta de nominal. Então, estamos aqui para falar agora do adjetivo, mas recordando o artigo, e aí você tem rosa, que está caracterizando casa, a casa não é amarela, nem laranjada, a casa é rosa, então caracterizou, então é um adjetivo. E está junto do nome, então, adjunta de nominal, representado por um adjetivo. Então, é adjetivo dentro da classe de palavra, dentro da morfologia, mas dentro da sintaxe, esse adjetivo tem a função de adjunta de nominal, e ó, junto do nome. Mas você viu que às vezes, nós já estudamos, que às vezes eu caracterizo um nome com uma palavra, adjetivo, ou às vezes eu caracterizo o nome com mais de uma palavra, que é a locução adjetiva. Por exemplo, picada de escorpião pode ser mortal. Você tem aqui uma locução, pode ser. Aí eu pergunto, o que é que pode ser mortal aqui? Picada de escorpião. Então, você tem aqui, de novo, um sujeito simples, porque o núcleo é a picada que é mortal. Não é o escorpião que é mortal, certinho? Nós estamos falando que a picada de escorpião pode ser mortal. Então, é picada que é o núcleo do sujeito. Então, aí você tem de escorpião, referindo-se ao nome, ao substantivo picada. Então, você tem que aceitar que de escorpião tem uma função adjetiva aqui, que é caracterizar. Você não pensou em outro tipo de picada. Não estou falando de cobra ou de algum outro bicho. Estou falando de escorpião. Então, especificou. Então, caracterizou esse nome picada. Aí você pensa em função adjetiva, mas representada por duas palavras tem que ser locução adjetiva. Mas não importa. Do mesmo jeito que um adjetivo ao lado de um nome pode ser adjunta de nominal dele, sintaticamente falando, a locução adjetiva também tem que ser adjunta de nominal. Então, você já viu 3 classificações, 3 classes. A locução adjetiva é uma subclasse do adjetivo, mas vamos falar 3, ó. 3 palavras que podem funcionar como adjunta de nominal dentro de um período. O artigo sempre, o adjetivo nem sempre, mas você vai ver a diferença quando ele não é, e a locução adjetiva. E vamos para a 4ª classe gramatical, que é o pronome. Mas não é qualquer pronome, ele tem que ser um pronome adjetivo. Aí, o que é um pronome adjetivo? Recorde, pronome é chamado de adjetivo, assim como um numeral é chamado de adjetivo, quando eles acompanham nomes. Então, eles não estarão substituindo, e sim acompanhando nomes. Aí você diz que se é um pronome adjetivo, se é um numeral adjetivo. E se for pronome adjetivo ou numeral adjetivo, sempre serão adjuntos adnominais, sintaticamente falando, certo? Então, minha casa está limpinha. Então, o que é que está limpinha? Porque aqui eu tenho o verbo, minha casa. Então, esta expressão é o sujeito simples deste período. E casa é o núcleo deste sujeito. Sobrou minha. Aí logo você fala, minha é um pronome possessivo. Tudo bem, é um pronome possessivo dentro da morfologia. Por este pronome estar acompanhando o nome, eu chamo de pronome adjetivo. Já falei, acompanhando nome. Então, quer dizer que ele está junto do nome. Tá vendo por que a classificação sintática dele é adjunto adnominal? Está junto de um nome, está acompanhando um nome. Perfeito, a mesma coisa, o mesmo processo acontece com o numeral. Veja, o primeiro corredor foi o melhor, o primeiro corredor. Então, eu estava assistindo uma corrida e disse, o primeiro corredor foi o melhor. Ótimo. Então, eu tenho o verbo ser, aqui no passado, quem é que foi melhor? O primeiro corredor. Esta é a resposta, então este é o sujeito. E ele é simples, porque corredor foi melhor. Então, ó, o corredor foi melhor. Núcleo do sujeito. Aí você tem primeiro corredor, não é o segundo, não é o terceiro, é primeiro. Então, está caracterizando, de certa forma, o corredor, mas primeiro indica uma quantidade.
No caso aqui, indica ordem, né? A ordem do ser nessa corrida. Aí eu tenho, então, um numeral por indicar ordem. Por estar acompanhando um substantivo, corredor, ele é um numeral adjetivo, sintaticamente, então, eu classifico como adjunta de nominal. E aqui também tem o artigo, que também é adjunta de nominal sempre. Então, aqui você viu as classes gramaticais que poderão ser adjuntos adnominais. O artigo é sempre, pronomes e numerais sempre que forem adjetivos, ou seja, sempre que estiverem acompanhando nomes, e a locução adjetiva e o adjetivo também, quando estiverem junto de um nome, sem interferência de verbo, tá bom? Então, acrescenta isso aí, sem interferência de verbo, ou seja, a característica chega ao nome naturalmente, sem interferência de verbo. Quando houver a interferência de verbo, vai ser outra classificação, vai ser outro momento que nós vamos ver isso aí. Aqui você viu, então, o adjunto adnominal. Vejamos agora o adjunto adverbial e as suas características. Então, já sabemos que também é um termo acessório da oração e já sabemos que ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Mas o que mais vai acontecer é de você encontrar adjunto adverbial na oração modificando o verbo, certo? Ele pode aparecer no começo, no meio ou no fim da oração. Então, é uma característica importante de você observar que de repente você está em dúvida entre adjunto adverbial e adjunto de nominal. O adjunto de nominal, em geral, quando ele é passível de ser confundido com adjunto adverbial, ele é representado por termo preposicionado. E aí você vai ver que o adjunto de nominal não vai mudar de lugar facilmente na oração. E o adjunto adverbial pode mudar sempre. Então, isso aí também já facilita na identificação. E você vai ver que, além de tudo isso aí, ele vai indicar sempre uma circunstância, sempre vai fazer uma referência a um lugar, tempo, modo, causa, afirmação, negação, dúvida, concessão, etc. Tudo que você já viu sobre a classificação de um advérbio ou de uma locução adverbial ou de uma oração adverbial, tudo vai ser termo que vai representar sintaticamente a adjunta adverbial no período. Aí, o terceiro termo acessório é o aposto. O aposto ele está centrado principalmente em explicação. Então, quando a gente fala que um termo explica outro, nós estamos falando que aquele termo é um aposto. Só que, às vezes, ele vai especificando mais, então ele pode ter outras classificações. Mas sempre você toma como base que o aposto é uma explicação. Mas então, aqui, ó, o aposto é o termo da oração que se refere a um nome com a intenção de explicá-lo, de identificá-lo. É acessório, quer dizer, não precisaria dele ali, ele acrescenta, simplesmente acrescenta a informação, mas a falta dele não impossibilita o entendimento do período. É sempre intercalado por vírgulas está escrito errado aqui, vamos corrigir, né? Sempre intercalado por vírgulas, travessões ou parênteses, e agora este sempre aqui também é discutível. Você vai ver que existe um tipo de aposto que não virá com pontuação, mas quer dizer, o comum é que nós temos vários tipos de apostos e a maioria, né, só tem um tipo que não vem com vírgula, outra versão o parêntese. Só um que não vem. Então, os outros tipos todos virão sempre separados por vírgula, principalmente, mas que pode também ser uma travessão, um parêntese. E ele possui caráter substantivo, ou seja, ele possui o valor, em geral, ele é representado por um nome. Então, por isso, ele possui caráter substantivo. Aí nós vamos ter os tipos que são explicativo, resumitivo, enumerativo e especificativo. Então, você vê agora, no explicativo, por exemplo, João, o concurseiro, é assinante do TEC Concursos. Você observa
que se eu perguntar quem é o assinante, então é claro que é João, então ele é o sujeito. E observa que eu poderia dizer simplesmente que João é assinante do TEC Concursos, mas com a expressão o concurseiro, eu esclareci mais ainda o nome João, eu dei uma informação a mais sobre o nome João. Então, isso é simplesmente um aposto, explicando o termo antecedente João. Agora, quando você fala tudo, malhar, correr, nadar, jogar, tudo isso eu tento conciliar. Aqui você vai ter esse tudo isso como um aposto resumitivo. Quando ele é resumitivo, em geral, ele está representado por um pronome indefinido. Aqui você tem o pronome indefinido tudo, seguido do pronome demonstrativo isso, e você vê que essa expressão tudo isso se refere a estes verbos que você disse antes, a essas ações que você disse antes, ó, malhar, correr, nadar, jogar, tudo isso eu tento conciliar tudo isso. Então, se eu falar, não tem como, só o tudo isso aqui não tem sentido, ele só faz sentido junto com isso aqui, retomando esses termos, resumindo, por isso ele se chama aposto resumitivo ou recapitulativo. Pode colocar esse nome aí também no seu material. Recapitulativo. Recapitular é voltar, é ver de novo o que já foi visto. Então, tudo isso aqui nos remete ao que foi dito anteriormente. Mas o aposto também pode ser enumerativo. Então, quando você fala a programação de hoje, aí tem 2 pontos: acordar, estudar, revisar. Era a mesma coisa de você dizer assim, a programação de hoje. 1, acordar. 2, estudar. 3, revisar. Você poderia numerar essas palavras que você colocou após os 2 pontos. Então, e estas palavras, elas vêm especificar qual é essa programação de hoje. Qual é a programação? Se você falar só a programação de hoje, parar, a pessoa vai perguntar qual é a programação. Então, acordar, estudar, revisar. Então, explica esse nome, programação, e explicou de uma forma que foi citando uma a uma, que nós chamamos de enumeração. Por isso, é aposto porque esclarece um nome anterior e é enumerativo porque foi dessa forma que você foi colocado, como se estivesse enumerando. Agora, o município de Marabá é muito violento. Você repara que eu poderia falar que o município é muito violento, mas eu preciso esclarecer que município é esse que é muito violento. Então, é o de Marabá. Então, quando eu falei de Marabá, eu especifiquei o município que é muito violento. Dessa forma, se eu esclareci o nome anterior, se eu expliquei o nome anterior, então eu tenho um aposto. Mas este é o aposto que você classifica como especificativo, que em geral, ele é um nome próprio. Em geral, o aposto especificativo é um nome próprio, esclarecendo, especificando um nome comum, ou seja, um substantivo comum. Veja que município é um substantivo comum porque todas essas aglomerações que têm um determinado número de habitantes, nós vamos chamar de município, podemos chamar de município, mas aí nós temos, né, um nome próprio para cada município. Então, município é um nome comum, Marabá aqui é o nome próprio, e está especificando qual é o município. Se especificou, explicou. Se explicou, é aposto. Só que este é o único tipo de aposto que não poderá vir separado por pontuação. Um nome próprio especificando o nome comum não pode vir separado por vírgula, mas é aposto porque esclarece o nome anterior, certo? Então, essa é uma exceção à regra, é o único caso que pode aparecer sem pontuação. E ainda, além dos termos acessórios que acabamos de ver, adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto, nós temos um termo que a gramática chama de termo independente, que é o vocativo. O vocativo é um chamamento.
ou seja, é o termo que eu uso para invocar, interpelar, chamar alguém ou um ser personificado. Ele é chamado de independente porque ele não está relacionado diretamente com nenhum outro termo da oração. Então, ele é independente na oração, é utilizado num discurso direto, por exemplo, no discurso direto, quando nós temos ali configurado um diálogo, em geral, a gente chama a pessoa, fulano. Então, fulano já chamei a pessoa, então isso já é o vocativo. Ele apresenta frequentemente uma entonação apelativa e exclamativa, né? Em geral, quando a gente fala o nome da pessoa com quem a gente está conversando ou com quem vai conversar, geralmente tem esse tom de apelo ou de exclamação. Ele não possui relação sintática com os outros termos da oração, por isso ele é chamado de independente, e pode aparecer no início, meio ou no final da oração, ele também pode aparecer em qualquer lugar, é independente, não pertencendo nem ao sujeito nem ao predicado, né? Embora apareça em qualquer lugar, ele não pertence, não tem dependência, não tem ligação com os outros termos da oração, e deve ser destacado com vírgulas ou com outro sinal de pontuação que transmita destaque, mas em geral serão as vírgulas, ok? Então, se você começar a pensar que pode confundir o vocativo com o aposto, porque o aposto também vai trazer, na maioria das vezes, vírgulas, então você grava que o vocativo é o chamamento, representa o ser com quem a gente fala, representa o ser com quem se fala. E o aposto, ele vai representa o ser de quem se fala. Então, é uma diferença marcante para que você não confunda um com o outro. O aposto representa o ser de quem se fala e o vocativo representa o ser com quem se fala, ok? Então, vamos treinar um pouco nas nossas questões. Primeira, a Bloomberg, portal americano especializado em economia, atribuiu uma nota para cada país. O segmento entre vírgulas consiste em aí você está vendo, junto nominal, aposto, vocativo, sujeito. Aí é lógico que você já sabe a resposta, porque você já entendeu direitinho a essência de cada um desses termos. Mas vejamos que se você for ao verbo atribuir, você sabe que perguntando antes do verbo quem é ou que é que atribuiu algo aqui, você vai responder a Bloomberg. Então, aí você já tem o sujeito. Então, que lá não é o sujeito, né? Depois, quando você observa que portal americano especializado em economia, mesmo que esteja se referindo ao nome Bloomberg, está separado por vírgula dele, então não pode ser adjunta de nominal, porque uma adjunta de nominal nunca se separa por vírgula do nome a que ele se refere, certo? Então, vai guardando essas informações, porque tudo é essencial. Com as informações que você vai assimilando, é que você vai distinguindo uma coisa da outra dentro de uma análise sintática, por exemplo. E aí, então, sobrou o aposto e o vocativo, que ambos podem vir intermediado por vírgulas, mas você sabe muito bem que o aposto explica e o vocativo chama. E quando eu falo portal americano especializado em economia, eu não estou chamando ninguém, eu não estou interpelando, eu estou explicando quem é Bloomberg. Então, eu estou diante de um aposto explicativo. Nas últimas 3 décadas, deixa-me ler o enunciado primeiro, porque é o que fomos lendo o texto, nós já vamos analisando essas alternativas. A passagem do texto em que se encontra disjunto adverbial, expressando circunstância de modo Então, quer dizer que eu vou ler um texto e foram retiradas 5 partes desse texto, e todas as 5 até podem ser adjuntas adverbiais, mas só me serve aquela que expressar a ideia de modo.
Então, vamos lá. Nas últimas 3 décadas, as milícias, organizações criminosas lideradas por policiais e ex-policiais, vêm se alastrando no Rio de Janeiro. Olha, letra A é no Rio de Janeiro, mas nós estamos vendo exatamente o lugar onde elas vêm se alastrando. Então, Rio de Janeiro é lugar e não modo. Então, é adjunta adverbial de lugar. Elas avançaram sobre os domínios do tráfico. Elas avançaram sobre os domínios do tráfico, é a letra B. Mas você está vendo que sobre os domínios do tráfico também está indicando o lugar onde elas avançaram. Então, isso aqui também é uma adjunta adverbial de lugar. E passaram a comandar territórios da cidade e consolidaram seu poder à base do assistencialismo e do medo. Então quer dizer que as milícias, elas consolidaram o poder delas. De como que elas consolidaram? À base do assistencialismo e do medo, que é a nossa letra C. Então isso aqui não é o lugar onde aconteceu, mas como aconteceu. Se é como, é modo. Então, esta é a nossa resposta, certo? Porque, olha, como tem centenas de milhares de pessoas sob seu jugo, essas gangues de farda ganham força em períodos eleitorais. Então, em períodos eleitorais, que é a letra E, é quando elas ganham força. Então, em períodos eleitorais, é adjunta adverbial de tempo. Quando são procuradas por candidatos em busca de apoio, arbitram sobre quem faz campanha em seu pedaço e lançam nomes egressos de suas fileiras. Então eles lançam nomes que são das suas fileiras. Das suas fileiras também dá uma ideia de lugar, então excluiu também, realmente a letra C é a única que traz a ideia de modo, de como alguma coisa está sendo feita, então é o adjunto adverbial de modo dentro deste texto. Lá pelos anos 70, sem celular, iPhone, iPad ou outras tantas muletas, a estratégia foi cada integrante da família se dividir e fixar um tempo para voltar à porta do prédio. Estavam todos lá, minha mãe, primos, tia, o sorveteiro, as 2 mulheres e eu, ainda muda. Então, você tem aqui a palavra lá 2 vezes no texto, no início e aqui no final, e nós temos que saber o que essas expressões, o que essas palavras estão expressando quanto à ideia dentro desse texto. Então, quando é só eu ler e interpretar, olha, lá pelos anos 70, eu estou fazendo uma referência ao tempo. Então, esse lá aqui é indiscutivelmente ideia de tempo. Agora, estavam todos lá. Lá que você viu que falou na porta do prédio, estavam todos lá. Então, esse lá é a porta do prédio. Então, esse lá aqui é a ideia de lugar. E nós temos, então, letra E, tempo e lugar, respectivamente. Então, isso aí é bom para que você veja que é a mesma palavra e dentro do contexto ela tem ideias diferentes. Então, não tem como simplesmente olhar a palavra e pensar, lá é um lugar. Aí tem que ler para você contextualizar. A cidade alternativa em que o termo em destaque não é uma adjunta de nominal. Olha, não é adjunta de nominal. É tão simples, porque você já sabe que adjunta de nominal se refere a nome, está ao lado do nome, se referindo a ele. E aí, é lógico, você tanto pode observar por a palavra não está, às vezes, referindo a um nome, para você falar, então, não pode ser adjunta de nominal, como recordar quais são as classes que podem ser adjunta de nominal, que é o artigo definido ou indefinido, que é o adjetivo e a locução adjetiva, e que são os pronomes e numerais adjetivos. Pronto, são esses aí, ó. Então, ó que eu olho sobre os meus quadros, eu vejo que esse os é um artigo, os quadros. Então,
ele é uma adjunta de nominal indiscutivelmente. E eu quero um que não seja. Nossos pregos, eu sei muito bem que nossos é um pronome possessivo. E esse pronome possessivo está acompanhando o substantivo pregos. Quando um pronome acompanha um nome, eu tenho um pronome adjetivo. E pronome adjetivo é sempre adjunta de nominal. Ele descrevia exatamente a mesma situação. Eu vejo que exatamente é o modo como descrevia a situação, descrevia exatamente. Então, eu estou vendo que exatamente se refere a descrever, que é verbo. Então, já fugiu do padrão, porque a adjunta de nominal se refere a nome. Então, já sei que essa é a minha resposta, porque, além disso, também eu já sei que aqui eu tenho o adjetivo exata, mas o sufixo mente, e mente é um sufixo adverbial, ou seja, só forma advérbios. E olha aqui, adjunto de nominal é formado por artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronomes e numerais adjetivos. Então, sei por várias razões que a letra C não é adjunta de nominal, a palavra destacada. Alessandro Baricchio não procura desvendar esse mistério. Eu sei que esse é sempre pronome demonstrativo. E mistério é um substantivo. Esse, o quê? Esse mistério. Então, o pronome acompanhando o nome, pronome adjetivo. Pronome adjetivo, sempre adjunta de nominal. 2 quadros que tenho na parede da sala despencaram juntos. 2 o quê? 2 quadros. Então, 2 está acompanhando o substantivo quadros, é um numeral adjetivo, e numeral adjetivo é sempre adjunta de nominal. Na questão 5, essa questão eu vou responder com base neste período. Então, vamos lá. Atualmente, apenas 2 mulheres são subsecretárias, uma freira e uma leiga. Acerca do segmento sublinhado, no trecho acima, pode-se afirmar que, ao se relacionar com a expressão 2 mulheres, funciona como... Então, veja bem. Já está lhe contando que está relacionado com 2 mulheres. Isso já, mesmo que mulheres seja nome, mas isso aqui me afasta 2 vezes da possibilidade de ser adjunta de nominal. Porque a adjunta de nominal tem que estar junto do nome e essa expressão não está. A adjunta de nominal não vem separado por vírgula do nome a que se refere e aqui tem uma vírgula. Está vendo como é fácil a gente já eliminar certos itens? Já eliminamos um. Agora vamos. Predicativo do objeto. Bom, para ser predicativo do objeto, ele tinha que estar caracterizando o objeto direto da oração ou indireto, mas na maioria das vezes o predicativo do objeto é de objeto direto. Então, teria que ser uma característica, e para que seja característica de um objeto, eu tinha que ter aqui um verbo que peça o objeto, e eu tenho aqui o verbo ser, que é verbo de ligação, que jamais vai pedir objeto, então já impossibilitou de ser predicativo também, certo? Sobrando novamente vocativo e aposto, que eu posso, né, todas as duas podem vir separadas, podem não, vêm separadas por vírgulas, então eu fico assim, e agora, como é que eu decido? Eu vou me lembrar que vocativo é chamamento e que aposto é uma explicação. E quando eu falei uma freira e uma leiga, eu não estou chamando ninguém, eu estou explicando quem são essas 2 mulheres. Ademais, observe que quando você fala uma freira e uma leiga, está representando o ser de quem eu falo e não com quem eu falo. O ser com quem eu falo é vocativo. Representou o ser de quem eu falo, é um aposto, certinho? Beleza. Alternativa em que as vírgulas foram usadas obrigatoriamente para separar um vocativo, ou seja, um chamamento, aquela expressão que representa o ser com quem eu falo. Nem que não seja, mesmo que não seja pessoalmente, mas é como se eu estivesse hipotetizando o diálogo entre comigo e aquela pessoa.
como no poema de Carlos Drummond de Andrade, no qual ele faz tantas indagações a José, mostrando sua visão pessimista do cotidiano. Olha, as vírgulas não separam nenhum termo que representa o ser com quem eu falo aqui, certo? Não tem nada a ver com vocativo. Sinto muito, estamos separando apenas no qual, ó, é uma explicação aqui, ó, sobre o poema, como no poema de Carlos Drummond de Andrade, no qual ele faz tantas indagações a José, só mostrando uma referência ao poema. Joaquim Levy, ao contrário, ó, essas vírgulas, ao contrário, não explica ninguém, nem representa o ser com quem eu falo. Então, não é o vocativo, né? Joaquim Levy, ao contrário, tem credibilidade, competência, coragem e independência. Aqui as vírgulas estão separando enumerações, não tem nada a ver com vocativo. E está separando aqui um termo que vem dar uma expressão de contrariar uma ideia, simplesmente e as vírgulas são simplesmente porque ele se interpôs entre o sujeito e o seu verbo, então ele não representa o ser com quem eu falo, não tem nada a ver com vocativo. E agora, Joaquim? E agora, Joaquim? Ah, agora sim eu estou falando com o Joaquim. Com a chave na mão, quero abrir a porta, não existe porta. Joaquim, e agora? De novo, Joaquim, e agora? Vocativo nos dois casos grifados aqui. Aqui sim nós temos a resposta. Como diria Carlos Drummond de Andrade, não veio a utopia e tudo acabou. Então, simplesmente a vírgula veio separando orações aqui, não é vocativo, porque você já o encontrou na letra C e, aliás, encontramos dois vocativos. Agora nós temos uma tirinha e aqui diz que a pontuação marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto. Nos dois primeiros balões da tirinha acima, a vírgula foi empregada para isolar o vocativo. Então, vamos lá. Os dois primeiros balões. Meu corpo todo está doendo, vírgula, doutor. Doutor aqui veio após a vírgula e doutor está representando a pessoa com quem H está conversando. Então, doutor aqui é sim vocativo. Isso é compreensível, H. Aqui tem uma vírgula, depois tem H, e H representa também um vocativo, ou seja, a pessoa com quem o outro está conversando. Então, nos dois primeiros balões da tirinha, a vírgula foi empregada para isolar vocativo? Certinha. Agora vem uma explicação. Está dizendo que está isolando o vocativo, porque o vocativo é o termo da oração que se refere a um substantivo para explicá-lo, ampliá-lo ou identificá-lo. Aí errou. Porque vocativo é o termo da oração que usamos para chamar, interpelar, para indicar o ser com quem eu estou falando. E quando eu explico, amplio, eu identifico o ser, aí eu estou usando um aposto e não vocativo. Então, a primeira está certíssima, mas a primeira proposição está certíssima, mas essa segunda proposição está errada. Então, eu tenho que marcar que a letra A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, a letra A está de acordo com a nossa interpretação. E vamos à questão 8, que também nos traz uma tirinha. E a questão diz o seguinte: a respeito das classes de palavras e das funções sintáticas dos termos nas frases, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos ler a tirinha primeiro. É difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. Até mesmo nos Estados Unidos há fome. Algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Cara, eu sei o que isso significa. Não, você não sabe. Bom, vamos analisar. Nós temos 5 itens para estudar aqui. Então, vamos lá.
Em um dos quadrinhos, um dos verbos está flexionado incorretamente. E você pode observar que, ó, é difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo, tá tudo certinho ali. Até mesmo nos Estados Unidos, há fome, certinho também a forma verbal. Algumas pessoas nunca têm, aqui sim houve um erro, porque quem é que nunca tem o suficiente para comer? Algumas pessoas. Então, algumas pessoas é o sujeito e ele está no plural e nós sabemos que tem, quando está no plural, tem que vir com acento circunflexo. Algumas pessoas nunca têm, com acento circunflexo não tem, porque o sujeito está no plural. Então, disse que há um verbo flexionado incorretamente, essa afirmação está certa. Existe um erro ali mesmo. Então, onde tem um, eu tenho que conservar. Então, já eliminei a C e a D. No primeiro quadrinho, a expressão de fome é um complemento nominal. Você vai ao primeiro quadrinho e veja, é difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. Olha, pessoas morrem de fome. De fome, morrem. Morrem de fome. Ou seja, esta locução que eu tenho aqui não está se referindo a nome. Então, é impossível de ela ser complemento nominal. Ela é um adjunto adverbial de causa. É a causa de algumas pessoas morrerem. Então, ela não é, a 2 está errada. Onde eu tenho 2 é na 1, eu tenho 2, então já tem que a letra A, aliás, então eu já tenho que tirar a letra A, que embora um esteja certo, o 2 está errado, certo? Então, com isso já me sobrou a resposta, só sobrou a letra B. Vamos analisar para ver se é isso mesmo. No segundo quadrinho, a palavra fome exerce função de sujeito da oração. Nos Estados Unidos, há fome. Nos Estados Unidos, é a mesma coisa de eu falar que existe fome. Quando você tem o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O existir é verbo pessoal, tem sujeito. Mas o verbo haver, neste sentido, é impessoal. Isso significa que ele não tem sujeito, então fome não pode ser sujeito desse verbo. Por isso a 3 também está errada. E fome ali está na função é de objeto direto do verbo haver. Ok? Então, é nesse contexto que o verbo haver tem sentido de existir, o verbo haver vai ser transitivo direto e fome é o seu objeto direto. No terceiro quadrinho, um dos adjuntos adnominais está representado por um pronome. Terceiro quadrinho diz: algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Nós já sabemos que algumas pessoas é o sujeito e que, se eu fosse analisar o sujeito na íntegra, pessoas vai ser o núcleo do sujeito, então sobrou algumas. Algumas é um pronome indefinido. Aí eu sei que quando um pronome estiver acompanhando um nome, nós o chamamos de pronome adjetivo. E pronomes adjetivos sempre são adjuntos adnominais. Então, no terceiro quadrinho, um dos adjuntos adnominais está sendo representado por um pronome certinho. No último quadrinho, em um dos balões, identifica-se um período simples com oração absoluta. Então, o período simples é quando você tem apenas uma oração no período, apenas um verbo ou apenas uma locução verbal. Um verbo apenas forma um período simples, ou então uma locução verbal apenas forma um período simples. E se eu tiver um período simples, eu chamo aquela oração de oração absoluta. E no último quadrinho eu tenho, olha só, neste último balão, não, você não sabe, só tem o verbo saber. Então, se só tem um verbo, eu só tenho uma oração, eu tenho um período simples, eu tenho uma oração absoluta, o item 5 está certinho, como o 1 e o 4, fechando aqui na letra B. 1, 4 e 5
estão corretos, ok? Então, ótimo. Por hoje é só. E não se esqueça de que a zona de conforto é um ótimo lugar para quem não tem objetivos na vida. Você tem objetivos na vida, não tem? Então, levante-se e haja. Tá? E até a próxima, se Deus quiser.